Olá, amigos! Eu tava doida aqui para cantar um pouquinho, vou cantar um pouquinho no karaokê. Eu gosto, né, de dar uma relaxada cantando e tal. Mas eu queria compartilhar antes de eu postar o vídeo, que eu vou postar, ou vai ficar esse primeiro, sei lá. Fica meio complexo. Mas eu queria compartilhar com vocês umas coisas que eu andei aprendendo e revisando nas minhas pesquisas. Me indicaram, nem conto que foi a Luzia, para ler o livro de Jazar. É o livro dos justos, né? E aí estou eu, 11 horas e 57, ou se não, ou 57. Ou se não, você pega o livro, tem blog, tem em PDF e tal, né? E aí eu tô ouvindo, né? Aí o sotaque da pessoa me lembra alguém. Eu já achei estranho. Mas tô ouvindo, tá muito gostoso, a voz do cara que tá falando é muito boa. E enfim, aí a gente começa uma hora a ouvir um monte de relatos sobre guerra, né? E tudo começa com mal entendido ou com coisas que não soaram muito bem. Por exemplo, a história do Esaú com Jacó, né? Foi porque a mãe falou para ele colocar uma pele, né, no braço para ir lá para receber a bênção de Abraão e tal. E também ele trocou a progenitura, Esaú trocou por um prato de lentilha, porque ele tinha chegado da caça lá, muito faminto e tal, né? E aí ele trocou, né? E aí palavra era palavra, né? E aí no fim, se fosse eu já falava, eu tava era bêbado, tava com fome, ninguém pode fazer nenhum acordo com fome, né? Enfim. E aí começou uma rivalidade, aí em algum momento antes de Abraão morrer, Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso mesmo. Era filho de Isaac e de Rebeca. E se eu falei errado, vocês corrigem, mas é mais ou menos isso. Fiquei muito tempo pesquisando isso, mas aí a gente esquece, né? Uma sequência interessante. E aí, o que aconteceu? Houveram muitas guerras depois que, quando aconteceu a história de que José foi vendido, ele foi para o Egito, e aí depois do Egito ele ficou lá, a família, né, ele fez os testes lá com os irmãos dele, porque tinham vendido ele, né, em paralelo, em exemplo, em conformidade, eu não sei, com o que aconteceu com Cristo e Judas, né, aconteceu alguma coisa parecida de ser vendido e tal, e aí eles foram enterrar o pai que tinha falecido, Jacó, que era Israel, que se transformou em Israel. E aí são as 12 tribos, mais a 13ª, que a gente sabe que tem. E aí o que aconteceu? Aí lá encontraram os filhos e Esaú, e aí houve uma guerra porque eles não queriam aceitar que foi dividido realmente aquela terra e a caverna, a gruta lá que foi destinada para enterrar ou sepultar, né, o Abraão não, o Jacó. E aí aconteceu essa guerra toda. E aí começaram relatos, né, de muitas guerras, aquilo, não para mais, né? Quando eu era mormon, eu li um livro de Mormon várias vezes e tinha uma parte que era terrível, que era guerra, e volta, e é tudo um ciclo de orgulho, né? Um ciclo terrível do ego. O diabo, o ego, né? De cada um de nós, que a gente tem que controlar e catar no laço, né? E aí, ouvindo essa narrativa, eu fiquei pensando nisso, né? Em como tudo surge de mal entendidos, né? E como surge também de julgamentos, de um querer se achar melhor que o outro em todos os sentidos, né? Às vezes a gente acha que o nosso comportamento ele é muito relativo a nós mesmos, é relativo às pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas isso se propaga, né? Principalmente os dimensionais, né? Qualquer atitude que a gente tenha, ou desonesta, ou seja muito egóica, qualquer coisa que a gente faça vai propagar nas outras pessoas, não tem como, né? Evitar certas coisas. Então, eu ouço assim muita gente falando, que o mundo tem que ser melhor, olha como os Anunnakis são terríveis, né? Olha como isso é terrível. Somos nós mesmos que somos terríveis, né? Somos nós mesmos que estamos propagando e dando força para que esse arquétipo, ou sei lá, do Anunnaki mal,
ele continue agindo em nós, porque somos nós mesmos, né? A gente fala de criadores, fala que os Anunnaki são criadores, que eles criaram a raça humana, Enki e tudo mais. E aí, não, mas aqui são maus, né? Eu sou bom, né? Será que nós somos tão bons assim, né? Também, né? É um ciclo, né? De guerras que a gente vê, né? Um ciclo de orgulho. E a gente ouve falar muito ali dos cananeus. E os cananeus têm a ver com a tribo de Cã. Cão. Me deu. Eu confundi com Dan. De Cão, né? Dos cananeus. De Caim. Ah, gente, no fim, o que eu queria dizer, na verdade, com tudo isso que eu tô falando, gente, não adianta a gente procurar um inimigo. O inimigo somos nós mesmos, é o diabo dentro de nós, é o nosso próprio ego, né? E aí, fazendo essa pesquisa, que tem aqui, quem são a tribo, quem é a tribo cananeia, né? De acordo com a Bíblia, Cananeia é uma referência ao povo que habitava na região de Canaã. Canaã não era a terra escolhida lá? Que Moisés não conseguiu entrar? Os cananeus eram considerados inimigos israelitas, a presença na terra de Canaã era vista como obstáculo à conquista da terra prometida. Era a terra prometida, não é? Então, a terra do cão, a terra de Caim é a terra prometida. Sei lá, tem umas coisas assim que não faz muito sentido, né? E aí eu fui procurar sobre Cananéia, né? A cidade de Cananéia, aqui no litoral de São Paulo. E aí ela tem uma cruz templária, a cruz de Malta. Uma cruz bem interessante. É bom a gente procurar o que são templários, procurar a cruz aqui e tal. Eu tava lendo essa história. E, bom, aí a gente pesquisando um pouco sobre as mulheres, né, o papel das mulheres, porque você ouve pouco, né, de Diná. Eu ouvi um pouco nesse livro falando sobre a Diná, que ela casou com Simeão e tal. A Diná é aquela que se apaixonou por um príncipe lá de Siquém, e aí os irmãos ficaram bravos, né, porque ela foi seduzida, né, como se a mulher não tivesse direito nenhum de ter desejo e de querer entrar numa relação, né. Temos que ser puras, né. Então, senhoras e senhores, e assim aconteceu, e assim foi feito um acordo para que ela casasse com o príncipe de Siquém. Todo mundo concordou, ele era apaixonado por ela, blá, 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 blá. E aí, aconteceu que enquanto eles estavam se recuperando, né, da circuncisão, os homens, né, foram atacados de Siquém e foram mortos, né, pelos filhos de Abraão. E foi assim, né, quer dizer, não sei, provavelmente a Diná falou, não, mas eu também quis. Não, você era mulher, você não podia querer nada. Então, mas eu não tô criticando também o que aconteceu, quem que era, se tinha lógica ou não, mas o papel da mulher, ele fica muito escondido nisso tudo, né? Vocês perceberam assim que a gente ouve várias narrativas, as guerras e tudo mais, e aí eu ouvi falar também, né, nessa narrativa de uma mulher que estava sendo disputada, né? E que dois reinos queriam ela, dois reinos, né? E aí, enfim, você fica pensando, qual a importância da mulher então, né? Ela estava sendo disputada porque era muito interessante, seja lá o que for, né? E eu já ouvi falar também que o DNA é a coisa mais importante do universo. Você já ouviu falar sobre isso? E que as mulheres têm mais importância do que parece? De que haviam muitos sequestros, tanto que a mulher de Abraão, quando eles chegaram no Egito, né? A Sara era muito bonita. E aí eles fingiram que eram irmãos. Vocês estão vendo que parece tudo desconexo, mas na verdade tem tudo conexão. Uma coisa com a outra que eu tô falando. E aí eles fingiram que eram irmãos, porque senão Abraão teria sido morto. Então existe muito disso nas histórias bíblicas, né? Nas histórias em geral. Mas a mulher ela é sempre colocada como coadjuvante. Na verdade, a mulher é o motivo das guerras, das disputas, não é não? E levando em conta que isso é verdade, é que
nessas pesquisas que eu tô fazendo, acompanhando as pesquisas da Luzia também, e as minhas próprias pesquisas também, levando em consideração a 13ª tribo, né, Diná e tudo mais, e toda essa sequência de guerras e de problemas e tudo mais que aconteceu e que tem acontecido, né? Qual é o problema? Qual é o problema desse mundo, né? Qual é o problema dessa realidade? Qual é o problema de amar e ser amado? Qual é o problema de existir coisas boas no mundo, né? Então, essa realidade, ela está sendo disputada, né? Quem ganhar vai fazer sua narrativa para a próxima retorno, né? Depois do reset que eles querem fazer. Mas eles são quem, gente? Eles são quem? Quem eles? Somos quem? Quem está fazendo tudo isso? Cada atitude que a gente toma no dia a dia, a gente dá força para quem continuar fazendo o que está fazendo? É isso que eu me pergunto. Tá dando chance para quem continuar fazendo o que está fazendo? Porque todo mundo que eu ouço falar, que fala dos Anunnakis, que fala das famílias que comandam o mundo e tudo mais, estão sempre falando dos terceiros, né? Nunca é sobre nós. E tudo é sobre nós. Então, nessas pesquisas todas eu tenho percebido isso. Tudo é sobre mim. É sobre você. Quem tá fazendo a merda? Eu e você. Puxando o fone. Tá? Então, tá. Tá aceito ou não? Então, outra coisa que eu tava continuando essa pesquisa falando de cão, né? Que cão, Canaã tem a ver com cão. Cão tinha um filho chamado Canaã. E esse filho é que foi amaldiçoado por Noé. Cão viu a nudez do pai. É tudo um quebra-cabeça. Aí você faz o seu, que eu fiz o meu aqui. Entende a importância da gente pesquisar? Cada um de nós vai fazer um quebra-cabeças. E esse quebra-cabeça, é muito doido. Derrubei o mouse. Então, fiquei pensando aqui, vendo um vídeo aqui sobre os fenícios, né? E achei muito interessante da chave mestra, que a Luzia me passou. Já tinha visto, mas aí eu vi com outras coisas na cabeça e agora estava vendo de novo. Sobre a diferença de 1000 anos que podem ter colocado a mais, sobre Tartária, né? Sobre algumas fotos que tem em casa aqui, de uma época meio estranha, assim, né? Que a gente fica pensando se aquele tempo era aquele tempo, como tinha tanta evolução e de repente sumiu tudo, né? Sobre a nossa própria condição financeira e tudo mais. Então tem muitas coisas que a gente pode ficar pensando, né? O paralelo dos cananeus também com os fenícios, né? Que é lógico, né? Dos fenícios, tal, que eu tava falando. E que tem a ver com Canaã. E que gente má, né? Bom, que bom que nós somos muito melhores. Essa é a minha visão nesse momento. Não somos muito melhores. Somos eles. Nossa, é muito incrível isso, né? A gente saber que nós mesmos podemos estar ferrando, para não falar outra palavra, ferrando com tudo de novo, né? Não ferre com tudo de novo. Mude. É agora. Agora a gente tem chance de fazer tudo de novo, de transformar tudo. Tudo que você pode imaginar. Pode mudar. Ah, o GO vai ganhar nisso, aquilo outro. Pode ganhar? Não pode ganhar. Você pode ganhar. Você pode ir pro lado da força. Saia do lado sombrio. Tem equilíbrio, né? Neutralidade, porque nada é um bonzinho também, né? Tem um vídeo do Otávio de poucos dias, assim, que eu repostei. O bonzinho também, que não se respeita, não adianta nada, né? Então, vamos pesquisar a nossa própria realidade, seguir. Vamos mudar, né?